Agora me apresentando, eu sou o Fabrício, sou desenvolvedor na back-end na Geru. Acho que meu username é um pouco diferente em cada rede social, então para facilitar eu botei o meu About Me aqui, que se quiser entrar em contato é mais fácil ir por lá. Pode escanear o QR Code também que vai direto. E o disclaimer essa é a minha história, eu não estou vendendo um método de em 3 meses você vai conseguir um emprego. Isso aconteceu comigo e eu acho que teve foi um pouco de sorte da minha parte, mas eu vou tentar extrair as coisas os pontos que eu acho mais importantes que me ajudaram a chegar lá. Então, primeiramente, assim, não foi um zero assim, total. Comparando com a escala de temperatura, né, tem o zero absoluto de Kelvin e o 0 graus Celsius. Para mim, eu estou mais como 0 graus Celsius porque eu já tinha um conhecimento em programação. Eu fiz técnico, informática, e faz tanto tempo, foi em 2005, que a gente aprendia Pascal, Delphi, VB. E depois que eu fui fazer faculdade, fiquei empolgado, falei assim, programar é legal, mas imagina programar máquina. Eu fui fazer engenharia de controle e automação, e não é tão legal assim mexer com hardware. Então, eu aprendi C e C++, mas bem básico na faculdade, mas até então eu não tinha nenhum contato com o Python. Então, eu comecei a conhecer Python porque quando eu fazia meu estágio de engenharia, a gente tinha um problema lá e eu precisava pegar alguns dados do SAP e depois imputar eles numa base nossa da intranet. Então eu pesquisei, assim, antes disso era trabalho de estagiário, era tudo feito na mão, tinha que digitar coisa por coisa. E eu falei assim, não, eu preciso achar uma forma mais eficiente de fazer isso. Então eu pesquisei e descobri como fazer uma macro, que eu pegava os dados do SAP e depois eu conseguia imputar esses dados na intranet através do Internet Explorer, por causa de toda essa facilidade de comunicação da Microsoft ali. Então, um tempo depois, eu comecei a achar isso bem legal, assim, porque me poupou muito trabalho e eu comecei a pesquisar como é que eu poderia trabalhar com isso. E eu descobri a questão de análise de dados, né, ciência de dados, e comecei a procurar mais sobre isso. E aí eu parei em um site que dizia que as duas linguagens mais usadas eram R e Python. Então eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre cada linguagem para tomar a decisão de qual que eu ia aprender. E aí eu parei em um vídeo do Masanori e ele falava que o Python era usado no Instagram, na Globo.com e várias outras coisas. Eu falei, poxa, ele é muito mais versátil, vale muito mais a pena aprender Python. Então eu estava terminando o meu estágio e aí apareceu um projeto de pesquisa na faculdade que o professor precisava extrair uns dados do CNPq e assim, a pesquisa dele, ele queria fazer quantos grupos de pesquisa tinha por município do estado do Rio de Janeiro. E a base do diretório de grupos de pesquisa do CNPq, a unidade mínima deles é o estado. Então, como eu já tinha feito uma espécie de crawler com o VBA, eu falei assim, se eu consigo fazer isso com o VBA, talvez eu consiga com Python, já que eu vi que ele é tão versátil. E aí meu professor falou sobre esse problema, eu falei assim, beleza, vamos tentar resolver. E aí eu peguei e comecei a pesquisar algumas coisas de Python e eu descobri o Selenium. Na época eu nem fazia ideia do poder do Selenium, eu simplesmente foi aquela busca, bateu no Stack Overflow, para você conseguir clicar e fazer isso e tal, use isso aqui. Então eu baixei o Selenium e eu usava basicamente isso. Ia no Stack Overflow com uma dúvida, via, você usa isso, e fui aprimorando e eu consegui fazer esse scrap e a gente fez a pesquisa. Então eu juntei todos os dados e passei para o meu professor e depois a gente analisou esses dados, só que a gente fez toda a análise depois por Excel. E chegou uma fase assim que depois que eu terminei a faculdade, eu fiquei um tempo desempregado, comecei a procurar emprego. E o site que eu mais usava era esse vagas.com.br, que é bastante usado, e eu percebi que a maioria das vagas, assim, mais de 500 pessoas se candidatavam, que eles param de contar aí, e a maioria das vezes, meu currículo foi até visualizado, mas a maioria das vezes o currículo nem é visualizado. Uma vez eu olhei a página, dei um Ctrl F lá, e procurei por essa frase, né, seu currículo foi visualizado, e de mais de 100 vagas, só 9 tinham visualizado o meu currículo.
E eu vi que era um sistema bem ineficiente. Então, se eu quisesse arrumar emprego, eu precisava de achar outra forma que não vagas, porque lá estava bem ruim. E aí eu comecei a olhar o LinkedIn, e aí eu percebi essa parte que tem, que eu olhava, dar os status de quantas pessoas olharam o seu perfil e as ocorrências na pesquisa. Então eu falei assim, poxa, na época assim, meu perfil era bem menos visualizado, acho que tinha umas 30 visualizações, mas eu falei, 30 para 9 do vagas aqui é melhor, então eu vou investir nesse lugar. E aí eu comecei a me candidatar lá, só que eu vi que a maioria das vagas eram aquelas vagas que as empresas de RH colocam para atrair as pessoas para fazer cadastro. E a maioria das vagas já estavam até desatualizadas. Então eu vi que tinha esse recurso de candidatura simplificada, que você manda um PDF do seu currículo diretamente para a empresa. Então eu falei assim, então já que eu quero usar o LinkedIn, eu vou só nessas vagas mais confiáveis que tem candidatura simplificada, que eu estou falando com a própria empresa. Só que na época o LinkedIn não tinha um filtro para eu só olhar essas vagas com candidatura simplificada. E aí eu tive... como eu tive aquela experiência com o scrapping, eu pensei, e se eu fizesse uma espécie de scrap para aplicar para as vagas para mim no LinkedIn? Opa! Então eu desenvolvi um scrap que eu usava o Selenium, ele startava o browser na página de login do LinkedIn, então eu ficava dando um refresh no código, vendo se o título da aba tinha mudado, para eu saber se já tinha logado. Quando o usuário logasse, ele ia minimizar a página e ele daria as opções para o usuário especificar qual é a vaga que ele queria, se ele quer aplicar globalmente, ou por país, ou por estado, ou por cidade. E também abriria a opção de você mandar o currículo por ali. Então, depois de mandar o currículo, ele ia pegar todos esses dados que eu já tinha colocado, igual aqui eu coloquei aqui Python para localizar as vagas do Brasil, ele ia preencher isso e ia listar as vagas. E na época eu tentei fazer pelo Beautiful Soup para ele pegar todas essas vagas que apareceriam, mas essas vagas são populadas dinamicamente. Na época eu nem fazia ideia de que seria isso. Eu só percebi que se eu desse um scroll com JavaScript, ele ia começar a popular. Então, eu fiz isso no Selenium para ir dando um scroll, e aí eu guardava todas essas vagas em uma lista, e depois eu fazia um looping nessa lista, indo de vaga em vaga e aplicando. Na época, não tinha o filtro desse candidatura simplificada, então eu fazia um teste se existia o botão na página, e se existisse, eu ia clicar no botão e mandar o currículo. E aí eu fiz isso, e em um dia foi aplicada para mais de 300 vagas. Lembrando que assim, uma página no LinkedIn tem em torno de 25 vagas, e assim, naquela época, a maioria dessas vagas de candidatura simplificada eram 2, 3 por página. Então, se eu me candidatei para 300, foi assim, eu passei por milhares e milhares de páginas. E acontece que na época eu não tinha nenhuma noção desses controles de acesso e tal, então, para mim, eu estava desesperado por emprego. Em 2 dias eu tinha aplicado para mais de 900 vagas, e aí nesse segundo dia recebi esse e-mail do LinkedIn falando você foi temporariamente banido, isso a gente está te dando esse aviso agora, mas se isso acontecer mais uma vez, você vai perder sua conta para sempre. E aí ele me deu um prazo de tipo uns 10, 15 dias para regularizar a conta. E aí eu mandei e-mail para ele e falei assim, não, eu sou culpado, beleza, mas eu não vou fazer mais isso. Aí eles foram reativar a minha conta. E com isso, eu tive a decisão de virar programador, porque quando eu estava com o maior problema na minha vida, que era achar emprego, o Python estava lá para me ajudar. E isso foi mais ou menos no começo de junho de 2017.
E aí eu pensei assim, eu não sou da área, o que eu preciso fazer para conseguir uma vaga? Eu falei assim, eu tenho que criar um portfólio. E eu pensei, poxa, eu preciso fazer alguns projetos para eu deixar no meu GitHub para eu tentar mostrar para o RH ou para quem for me entrevistar para mostrar que, não, beleza, eu estou aprendendo, tem isso aqui que eu já consegui fazer sozinho. E aí, como eu já tinha feito aquele trabalho de análise de dados do CNPq, eu pensei em, de repente, explorar e fazer a análise e a visualização de dados. Porque antes eu só gerei os dados e parava por aí, não usava mais o Python. Então eu descobri o Jupyter e comecei a fazer algumas visualizações, assim. Então eu comecei a explorar aqueles dados que eram já um problema que eu conhecia. Como a gente já tinha feito a pesquisa, eu já sabia mais ou menos a direção que eu precisava ir. E uma coisa que me incomodava um pouco no Jupyter, até então, assim, que eu não tinha nenhum conhecimento, é que para as pessoas terem acesso aos meus dados, eu teria que mostrar na minha máquina ou printar, e tinha o Plotly, que tinha os gráficos interativos, que ficava difícil de eu conseguir compartilhar com as pessoas. Então, eu fiquei um pouco incomodado com isso e falei, eu preciso achar uma forma de compartilhar isso. E aí eu comecei a procurar na internet e descobri esse livro, que ele fala que você tem que fazer sua análise de dados com o Python, mas a visualização é muito mais fácil de ser feita com o JavaScript. E aí nesse livro ele faz um exemplo que ele extrai os dados do Wikipedia dos ganhadores de prêmio Nobel e ele gera uma visualização com D3.js, toda interativa assim. E aí eu peguei esse livro e usei ele como base, e na época eu fiquei sabendo do Serenata de Amor, então eu peguei os dados também lá do Serenata, de deputados, e eu fiz mais ou menos uma visualização interativa. Quando você entra no site, vai ver o mapa do Brasil, e quando você escolher o estado, ele vai filtrar, e todos esses gráficos são dinâmicos, o número de estados vai mudar, o número de partidos por estado vai mudar de acordo com o estado que você escolher, os deputados listados ali também mudam de acordo com o estado, e a quantidade de homem e mulher, e a distribuição por raça. E então, eu estava fazendo tudo isso, mas eu vivia olhando o meu LinkedIn. E essa seção aqui, onde diz ocorrência de resultado em pesquisa, é a parte onde mostra quais são os termos que os recrutadores estão usando que fazem ele chegar até o seu perfil. E então, quando você clica lá, ele vem algumas estatísticas e ele mostra quais foram as empresas que chegaram até o seu perfil e ele mostra quais são as palavras-chave que estão sendo usadas para chegar no seu perfil. Então, eu ia estudando e cada coisa que eu fazia, eu aprendi Plotly, eu botava no meu LinkedIn. E aí eu ficava acompanhando isso para ver se essas palavras-chave que eu estava adicionando estavam começando a aparecer no meu LinkedIn. Na época o LinkedIn era bem diferente disso. Hoje em dia, como eu trabalho como desenvolvedor atualmente, toda vez que eu olho tem alguma coisa relacionada a Python e é basicamente tudo em torno de programação. E aí eu comecei a ver que enquanto eu estava fazendo isso, os termos-chave que eram antes de engenharia estavam começando a sumir e os termos da área de programação estavam começando a aparecer. Então eu estava vendo que era mais efetivo. E aí, continuando essa pesquisa no LinkedIn, eu vi que naquela época, sim, eu fiz uma estimativa, mais ou menos 80% das vagas eram em Django. Então eu falei, eu preciso aprender Django, já que eu quero trabalhar com Python. Então eu comecei a fazer esse curso da Udemy e eu nem cheguei a terminar esse curso porque tudo que eu estava fazendo não era uma etapa atrás da outra, eu fazia tudo ao mesmo tempo. Enquanto eu estava estudando, eu estava olhando no LinkedIn e eu estava aplicando. E eu pensava, eu vou aplicar para a vaga porque o cara está trabalhando lá o dia a dia, ele vai me dar o feedback do que precisa, porque eu estou estudando por mim mesmo e eu não sei se eu estou estudando o que eu devo estudar. Então, se eu aplicar para a vaga e receber o feedback, eu vou ter uma direção do que eu devo estudar. E aí eu apliquei para a vaga da Geru, e isso foi mais ou menos no meio de agosto. Eu tinha tido essa decisão de virar programador, foi mais ou menos no finalzinho de maio, início de junho. E aí, o desafio da Geru era para você fazer uma API em Pyramid e usando as coaches do Python. Se você botasse ia aparecer a primeira coach, essas coisas assim. Só que eu nunca tinha feito nada web, eu só tive minha experiência com todas essas coisas mais de análise de dados.
eu nunca tinha feito uma lib, eu nunca tinha feito nada. Tudo que eu fiz naquele desafio foi a primeira vez que eu fiz. Então, o projeto dos deputados me ajudou porque lá quando eu precisei procurar alguns dados dos deputados, eu vi uma lib construída lá. Então eu fui no GitHub dessa lib e eu comecei a ver como é que o cara fez aquela lib e eu fui basicamente copiando o que era nome de deputado, virou coach e por aí vai, eu fui fazendo um replace. E depois disso, eu vi também, quando eu não cheguei a concluir o curso de Django, mas eu tinha feito mais da metade. Então eu já tinha alguma noção. E o tempo todo no curso falava assim, vai à documentação, vai à documentação. Então eu cheguei na documentação do Pyramid, vi o clássico exemplo de Hello World. Na época eu não fazia ideia que existia template. E o que eu fiz para servir as coaches no Pyramid? Eu peguei, criei uma lista com as coaches, fiz um looping nela, coloquei as tags HTML e troquei. Onde estava Hello World eu coloquei aquela lista e serviu. Mas assim, tudo isso que eu fui fazendo, assim, quando eu olhei o desafio, ele era dividido em 5 etapas, eu não sabia nem a primeira. Mas eu falei assim, eu vou fazer e vou ver onde vai dar. Eu fiquei praticamente 24 horas de dedicação exclusiva, assim, eu só parei para almoçar e jantar, e eu estava muito, muito, muito focado em resolver aquilo. E quando eu consegui resolver o primeiro, eu falei assim, cara, eu não sabia nem resolver isso aqui, vamos ver se eu consigo o segundo. E aí eu resolvi o segundo e falei assim, cara, eu fui muito, muito mais longe do que eu imaginava. Aí, vamos ver se eu consigo o terceiro. E eu fui fazendo isso e eu consegui terminar o desafio. Então, o desafio, se vocês quiserem dar uma olhada, também se usar o QR Code, vai direto para o guicho do desafio. Ele era para criar uma API, a primeira etapa era criar uma lib, a segunda, criar a aplicação e fazer o registro, gravar os acessos no banco e os endpoints. E o engraçado foi que quando eu resolvi o desafio, eu entreguei, no dia seguinte eu tive que fazer a entrevista. E eu sou do Rio e a Gerou em São Paulo, então eu fui fazer a entrevista remoto. Então eu estava fazendo a entrevista por Skype, eu tinha um computador de um lado e um bloquinho de anotação do outro. Eu falei assim, beleza, eu não vou passar porque eu fiz aquilo lá, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo, a primeira vez que eu fiz. Eu vou... tudo que ele falar para mim, eu vou escrever aqui enquanto ele está falando. Então, teve uma hora que o que eu mais lembro foi quando ele falou assim, mas por que você não usou template? E eu falei assim, poxa, eu nem sei o que é template. E aí, ao mesmo tempo, eu estava anotando assim no bloquinho, estudar template. E aí ele ia falando as coisas assim, beleza, eu escrevendo, eu falei assim, que maravilha, assim, eu não passei para essa vaga, mas só com essa lista de coisas que eu anotei aqui, eu vou começar a estudar e acho que na próxima eu consigo. E, para minha surpresa, eu fui aprovado. E, assim, depois que minha palestra foi aprovada aqui, eu conversei com o Debonze, que foi o cara que me entrevistou, e eu perguntei para ele, cara, porque, assim, depois eu fui olhar o meu desafio, e agora é muito engraçado ver todas as coisas que eu fiz ali. Naquela época eu não sabia nem o que era PEP 8, então, assim, já dá para imaginar como é que estava aquilo lá. E aí eu falei para ele, cara, o que fez você me aprovar lá? Porque eu mesmo não me aprovaria se eu olhasse aquele código. E ele falou assim, quando eu fui te entrevistar, eu perguntei se já tinha experiência, você falou que foi a primeira vez que você fez, e o que eu vi foi que você entregou. E o que importa é que você estava focado e você entregou. E então eu vi que você tinha potencial, que você queria realmente e conseguiu entregar. Então, acho que essa ideia que eu queria passar para vocês de começar a realmente ter o foco e se dedicar à entrega, que eu acho que esse é o maior diferencial do programador, aquele cara que ele quer resolver. E eu acho que foi isso que fez eu ser selecionado, apesar de um desafio horrível, assim. Depois eu acho que eu vou disponibilizar o meu desafio para vocês darem uma olhada naquele código. Mas então o que eu queria resumir desses pontos que eu passei foi para você começar por um projeto que você já conhece, que foi como eu fiz a análise lá dos dados do CNPq. Eu já tinha uma ideia, eu já sabia para onde eu tinha que ir. Então eu já tinha uma base maior de como resolver aquele problema. E tentar resolver um problema que você tem foi quando eu tentei fazer um bot para aplicar para a vaga para mim no LinkedIn. Eu tinha um problema de estar desempregado, tinha um problema de tentar aplicar para as vagas, eu queria ser visto, porque no Vagas só 9 empresas estavam olhando meu currículo de mais de 100. Então,
eu foquei em um problema e eu consegui resolver ele com Python. E criar um portfólio. Todos esses projetos que eu fui fazendo, eu fui subindo para o GitHub. E na época, o GitHub para mim era um Dropbox. Eu não fazia ideia de nenhum comando GitHub. Eu só conseguia subir ele com aquele aplicativo do Windows. E você está sempre buscando conhecimento. Assim, era uma parada interativa. Eu com o Stack Overflow, eu passava de uma linha, ia de novo para o Stack Overflow e por aí vai. Então, quando eu via que era alguma coisa mais avançada, eu procurava o Udemy. Na época eu não tinha nenhum contato com a comunidade, eu comecei totalmente isolado, então eu nem sabia que existia Meetup, nem nada, mas para quem está aqui ou quem for assistir esse vídeo, eu recomendo muito você ir para Meetup, tem os grupos do Telegram, que a galera está lá sempre disposta a ajudar, então se eu tivesse isso, eu acho que poderia ter acelerado mais. E é isso, assim, não é para você... Aplicar para vaga não é um processo que você faz no final, é uma coisa constante. E eu vou falar da sopa de letrinhas. Então, quando eu cheguei no meu primeiro dia de trabalho, eu fui apresentado a vários termos que eu não fazia ideia que existia. Então, eu fiquei desesperado e eu estava pensando assim, já era, quando acabar o tempo de experiência eu vou ser mandado embora. Então, sim, já está acabando o meu tempo. Eu comecei a fazer os artigos no Medium, eu tenho um artigo no Medium falando dessa palestra, que se vocês escanearem esse QR Code vai chegar nele. E eu pretendo começar a escrever como foi depois de eu ter sido contratado, o que eu fui fazendo para me manter lá. E assim, depois de um ano, recentemente, agora eu fui promovido. Eu sou desenvolvedor pleno agora. Então eu vou tentar compartilhar todas as coisas que eu acho que eu fiz que foi o diferencial para eu poder ir avançando nesse pouco tempo. Eu acho que ainda tem tempo para pergunta ou não? Tem sim. E só aquele merchan clássico que foi que me fez mudar de área, assim. Todo slide tem que terminar com estamos contratando.